dia, amigos aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo nosso vídeo. Começando mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. Hoje mais um sábado em Manaus. Época de inverno, porém um pouco abafado, né? Mas vamos lá. E hoje o tema, pessoal, é como escolher a melhor resina para a produção de filmes plásticos, produzir bobinas para sacos, sacolas, lonas. A gente tem entrado numa dinâmica aí de comprar aqui no mercado grãos canela. E aí o que acontece? O grão canela é a bola da vez. E a gente se concentra procurando aí quem está produzindo o famoso grão canela. E esse grão canela, ele esconde aí um probleminha, né? E vamos dizer que ele tem uma ilusão de ótica. Na realidade, você olha o grão canela e às vezes ele dá um canelinha bem claro e pensa-se logo na economia, na compra. Você está comprando um grão canela que dá para fazer aí, dependendo da utilidade do capa-fardo, você produzir o capa-fardo bem clarinho, às vezes coloca aí um clarificante, ou às vezes não há necessidade. Tudo depende da configuração que o cliente pediu, claro. Se esse capa-fardo é para colocar alimentos direto, como carne, em distribuidor de carne para restaurantes e etc. Então não resta dúvida que tem que ser aí o capa-fardo feito de resina nova. Mas vamos falar do capa-fardo feito de resina recuperado. Então começa a se procurar o canela. E esse canela, o pessoal começa a fazer aí, querer fazer um canelinha bem claro, e lógico, para agregar no preço. Mas na maioria das vezes, o que está faltando nessa produção? Está faltando uma melhor distribuição no stretch, no linear, né? Na hora de aglutinar, na hora de fazer o grão. O cidadão pega lá, pega ele pós-consumo ou pós-indústria,
e coloca para fazer a escolha, a seleção. E aí depois parte para fazer o grão e sai um grão realmente bonito, visualmente aprovado. Mas quando coloca na máquina para fazer a bobina, o famoso balão ali fica doido. Ora fica mole demais, balança demais. E aí começa-se uma dinâmica para acertar. E o que acontece? Nessa dinâmica aí, você perde horas produtivas fazendo refugo, aparas que depois vai para um reprocesso para aglutinar, fazer grão novamente. E às vezes, depois de muito tempo testando, tentando, faz uma outra mistura, né? Coloca de um outro parceiro, de um outro fornecedor, e você fica nessa dinâmica aí, perdendo tempo, que significa produção. Chega no final do turno daquele operador, você vê que a produção dele não evoluiu muito. Então foi esse tempo e dinheiro, consumo de energia e etc. E aí você pega esse valor que você comprou, o famoso canela, que é mais caro do que um outro material colorido, para preto. Você pega o valor da compra, mais o valor do retrabalho, que você vai ter que retrabalhar ele, e ele vai sair no preço do material que você compra ele, que é o chamado cristal, mesmo vindo de aparas de produção de fábricas, produção de resina nova ou resina virgem, como queira falar. Esse material que estávamos pensando que estava comprando mais barato, ele vai sair no preço de um material bem transparente, mais limpo por ser material de aparas de produção de bobinas. A composição desse material vem muito melhor do que a composição desse material que você compra, mesmo sendo de pós-indústria. E aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, as aparas de resina nova da produção de filme não é pós-indústria? Sim, é pós-indústria também. Só que é um pós-indústria de produção específica de bobinas. Já o pós-indústria que nós estamos falando do canela é de embalagem, de componente e de equipamentos. Então aí vem um stretch, vem um alta, vem um baixa e vem uma mistura que só Deus sabe definir 100% essa mistura. Então, quando chega na mão do pequeno, médio produtor, ele simplesmente vai tirando lá os adesivos, umas fitas, outros materiais que vêm pelo meio, clipe, alguns contaminantes.
e vai colocando ali no Big Bag, passando para a linha de produção ou aglutinação, e uma vez aglutinado vai para a linha de extrusão para fazer o grão. E aí é onde precisa acontecer a mágica do processo para esse material não sair ruim. Se você tem bastante estresse, ou você faz ele separado para depois dosar quando você for fazer o grão, colocar o percentual adequado que você vai definir esse grão para o cliente específico, para o que o cliente vai fazer, se você conhecer esse cliente, que é o ideal. Ou você, na hora lá da escolha, se a tua equipe tiver bom conhecimento, ela começa a separar e vai misturando de uma forma que esse aglutinado vai sair um padrão de um material de média para baixa. Aí vai para um capafado, vai para sacola e etc. Porque se misturar de qualquer jeito, não vai dar certo. É problema na hora de produzir a bobina, com certeza. Mas pessoal, eu vou dar um time no vídeo aqui, que eu estou chegando aqui numa fábrica para acompanhar um material e um carregamento. E aí depois a gente dá sequência nessa conversa aí sobre a resina correta, tá ok? Até mais, um abraço. Olá pessoal, voltando aqui para dar sequência no nosso vídeo de hoje. Saindo aqui do bairro Ouro Verde, vamos em direção à Praça 14 de Janeiro. Então, como eu estava falando, pessoal, sobre o grão canela, e o processo que está acontecendo, que você acaba onerando o custo que vai chegar aí no preço de um material limpo, ou seja, um pós-indústria, mas que seja de aparas de produção de bobinas e não de aparas da logística de componentes, né? Ou de almoxarifados que vão retirando os componentes seguindo para a linha de montagem, né? E essas aparas acabam chegando em forma de grão recuperados para a produção de bobinas. Não
é generalizando, porque nós também já produzimos esses grãos, nós já recebemos aparas pós-indústria dessa linha de materiais misturados para escolha, como também já recebemos as aparas vindas da produção de bobinas. É outra história, né? Outra dinâmica que vem de apara de bobinas. Quando muito, você tem só que pegar e fatiar rápido para melhorar o processo na aglutinação. Isso quando o operador tem bastante habilidade, ele já sabe como organizar aglutinando com esse material sem precisar fatiar. Então são duas produções diferentes. Essas aparas que vêm das bobinas, você consegue fazer um grão que no geral chamamos de cristal. Sai um grão bem claro. E das outras aparas sai um canela ou canelinha, como fala canelinha, porque sai um grão canela claro. E quando é aparas de lojas de supermercados, então sai um canela escuro. Não dizendo que o material, que o plástico é ruim, não, é processo. Na maioria os plásticos são bons, porém precisa ter o processo adequado para que você chegue com os grãos na produção sem dar muito problema. Mas como tá todos nós estamos procurando conter custo, né? Seja na compra, no processo como geral, né? Aí envolve aí pessoas, materiais, manutenção. Todos esses detalhes vai influenciar no valor final, seja da bobina, seja dos sacos ou sacolas. Mas a finalidade de fazer esses comentários é alertar para que quando for comprar o grão, ele precisa estar limpo, seja granulado, com telas adequadas. Você que compra e você que vende tem que ter é bom ter o conhecimento, quem está vendendo, ter o conhecimento de que o cliente vai desenvolver com esse material, com esse grão que você está vendendo. Porque dependendo das configurações de uma bobina para outra, o material que está
está encaixando no padrão de uma bobina, às vezes não encaixa no padrão de outras. Muda aí a espessura do filme, né? A micragem é diferente. O que o cliente vai fazer, vai usar, em que ele vai usar esses sacos vindo dessa bobina. Exemplo, você vai desenvolver uma bobina com a sacola de 15 quilos. Então você precisa que essa bobina tenha uma tração adequada, porque já está se comprando uma bobina de 15 quilos. É diferente de um saco que vai ser embalado, algum produto que não fica pendurado, né? Por exemplo, vai ser empilhado. Então esse plástico de repente não precisa de muita tração, muita resistência, né? Então tudo isso aí vai envolvendo o processo. Então nem sempre um plástico que tá dando certo para fazer a produção para um determinado produto, para embalar um determinado produto, vai dar certo para embalar um outro produto diferente. Acredito que vocês estão me entendendo, né? É que muitas vezes, quando você compra lá 3, 4 toneladas de um grão, contando que você vai comprar essas 5 toneladas e vai fazer as bobinas que você está precisando fazer. Aí chega no teu processo, a bobina, o balão sobe bem, mas você vai fazer um teste no material e o material tá rasgando, tá com facilidade. E aí esse material não presta, mas você precisa de colocar aí um percentual de linear ou de estresse, grão de estresse, como o pessoal costuma falar por aqui. E aí já atrapalhou, né? Porque às vezes você não tem esse estresse para desenvolver essa mistura. Você já comprou as 5 toneladas, fez um pequeno teste e o material estava bom, mas no decorrer da produção apresenta esses detalhes. Então você precisa geralmente ter ali uma quantidade de grãos de estresse para misturar, para desenvolver a sua blenda. E o pequeno produtor, aquele cidadão que tem lá uma extrusora, está fazendo ali uma extrusora de 50, 60 milímetros, às vezes não tem tanta produção, o poder de compra não é tão grande, e ele está comprando ali 700 quilos, 500 quilos, 250 quilos, vai comprando no limite para produzir, vender e comprar mais. Vai girando o seu negócio ali conforme
os valores vai entrando. E aí você chega com grão canela para fazer um capa fardo, tá todo animado que vai entregar ali 5, 6, 10 milheiros de capa fardo, conforme o cliente pediu. E aí você joga esse grão canelinha, claro, todo esperançoso que vai entregar. E daí precisa de um stretch, precisa de um, colocar lá uns 5, 6, 10% de stretch para corrigir esse material, para ficar numa tração boa. O operador ali, ele usa a expressão, olha, não fechou, né? Não fechou porque ele tira um pedaço da bobina, como vocês já viram aí no canal, o rapaz fazendo aquele teste bruto ali, né, na mão. Então a gente fala, olha, não fechou, volta pro processo de novo, faz uma mistura diferente e vai embora. Então assim, se você tem stretch e outros materiais, parabéns, você vai conseguir corrigir essa mistura. Mas se você fez uma compra específica e não tem dinheiro para comprar esse outro, aí já deu um problema. Aí você tenta firmar o processo, faz um pouquinho mais de material. Esse material vai virar aparas para ir para o reprocesso de novo. É onde eu quero chegar na questão do custo. Você deixou de comprar um material que é chamado cristal, que é um material limpo, para comprar esse outro chamado canela, que é mais barato. Aí você faz aparas, vai para o reprocesso de novo, ele vai chegar no preço do material que você deveria ter comprado limpo. Mas como tudo é uma questão de mercado, questão de valores, né, de vendas, às vezes a conta não fecha se comprar o cristal, e aí você precisa atender o cliente e acaba comprando o grão canela, que não é todo produtor que tem no mercado. Tem pessoas que nem perdem tempo selecionando o material para essa finalidade, fazer grão de canela, porque onera o processo da escolha. Você trava o seu processo, o volume, né, de aglutinado, de separação por dia, e acaba vendendo um pouquinho melhor, mas quando vai ver lá no final, o benefício não foi o esperado. Então, pessoal, o tema era esse, a gente falar sobre grãos plásticos. E aí eu falo como escolher a resina certa para produzir bobina de plástico filme. Não é fácil, né? Porque até resina nova precisa de processo dependendo do que você vai produzir. Bobina para capa fardo, bobina para uma determinada embalagem de componente. Então vai variando o processo. Você vai fazer sacolas para supermercados, então dependendo do que você vai fazer, você vai desenvolver a tua blenda, vai usar mistura, né? Vai pegar a resina nova, tem lá um pouco do linear,
Às vezes é baixa industrial, é baixa convencional. Então tem vários códigos, as resinas que vêm da petroquímica. Agora imagina você acertar com grãos recuperados. Aí precisa estar bem alinhado no processo, bem alinhado com o que o cliente ou onde o cliente vai usar, em que tipo de produto o cliente vai usar essas embalagens, essas bobinas. Mas eu vou colocar aí no vídeo aí umas duas bobinas, né, sendo levantadas, e vocês vão ver que é justamente de materiais recuperados, né? São bobinas que vêm, bobinas azul, bobina verde. Às vezes já vem um azul, já vem um verde, mas precisa de um pouco de pigmento para fechar na cor correta que é solicitada pelo cliente. Então hoje, pessoal, a gente está na fábrica com produção de sacos e sacolas, mas vamos focar aí na produção de bobinas, seja elas para capa fardo, para sacos e sacolas. Também vamos produzir a pedido bobinas do plástico Xerink, né? Ou termoencolhível, como queiram falar. São usados aí na embalagem de água mineral, de refrigerantes e outros, né? E outros tipos, nas latinhas de refrigerante, de cerveja, em vários tipos de produtos. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Vamos parando por aqui o nosso vídeo, para não ficar muito longo, não ficar cansativo. E nos vemos no próximo vídeo. Deus continue nos abençoando como sempre, a mim e a você, amigo do canal. E até outro dia, pessoal. Bom dia, né? Por aqui já é 11h15 da manhã. E vamos terminando o nosso vídeo. Até outra hora.